Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem que estar animado, né? Um dia lindo desse, numa rádio abençoada dessa. A Todo gente mundo encontrando feliz. os amigos queridos aqui, encontrando Sheilinha na entrada, que quase que eu perdi a hora de entrar no ar, porque eu fiquei ali com ela, lá. Não é? Loiríssima, por causa do meu shampoo de camomila hoje, não tô? Tá. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha, depois de uma Páscoa abençoada, eu costumo dizer que a Páscoa ela vem para fechar os ciclos desses portais que foram abertos no Carnaval, não é isso? É. Então a gente agora está respirando mais aliviado. A energia mudou? O que você sentiu depois da Páscoa? Fomos para Ouro Preto, viagem longa, senti cansaço. Não, claro que não. E vocês fresquinhas no carro. Que cansaço. E eu dirigindo. Você sentiu alegria. 6 horas, alegria. Você sentiu o amor divino naqueles tapetes. As encenações. Nas encenações. Do Cristo. Que cansaço, menino. É. Você tá jovem ainda, jovem não se cansa. Quando eu tenho que fazer esforço, dirigir, aí eu tô jovem. Quando eu quero sair sozinho e ir para algum lugar, tá pode, velho. você tá velho. Essa é a Iris. Olha, é a vida. eu vou tá dar... rindo lá. Mas não é verdade? É a você tá do meu estratégia. lado, né? Quem trouxe bombom fui eu. A estratégia das mulheres. É pra isso. você sair sozinho, à praia, Tá velho. jogar futebol, você tá velho. Pra dirigir, levar as Consertar contas, meu resolver carro. o problema em casa. Consertar meu carro, você tá jovem. Tá novinho. Telefone fixo aqui da rádio, 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você ainda pode, na verdade deve, entrar no YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro e dar o seu like. Aproveita, vai lá no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte e compartilha, porque é importante para a gente esse engajamento, é importante para a gente levar o Evangelho de Jesus a mais pessoas, né? Dessa forma como a gente leva, e a gente conta com vocês. Sobre o que a gente vai falar hoje? Capítulo 135, Paz. Hoje a gente vai falar sobre a missão paterna. Devia ser em agosto isso. Devia ser em agosto, mas Emmanuel faz o que o Emmanuel quer. Então, só não vem no programa, ele só não aparece, só não dá as caras. Então a gente segue o roteiro, e o roteiro fala sobre a missão paterna, e essa mensagem é muito importante, a gente tem muita coisa para falar. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Essa passagem está em Efésios, capítulo 6, deveres de pais e filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aí, Hernani? Isso é tão... É curtinho, mas é importante. Fundamental, né? Tanto que um dos mandamentos de Moisés, quando tudo começa, né, o primeiro contato de Deus com o Ocidente, com o planeta Terra, se dá nos 10 mandamentos, né, através da mediunidade de Moisés. E um dos itens é honrar pai e mãe. Aí você para, por que o plano espiritual superior, né, junto com Jesus, que Jesus participou, define dentro dos 10 mandamentos o item honrar pai e mãe? Porque isso é fundamental para a evolução do planeta. Primeiro, para a reencarnação. Então, honrar pai e mãe e o pai e mãe educar os filhos é criar um elo de ligação energética, acima de tudo, é só ver a reencarnação de Segismundo, para que você consiga reencarnar. Por mais que você queira reencarnar numa família, receber um inimigo, resolver uma questão do passado, se energeticamente a dor é tão forte, a repulsão é tão forte que você não consegue encarnar,
você tem um problema fisiológico, você tem um problema biológico, um químico, físico, né? Então, honrar pai e mãe, criar um ambiente favorável para que você reencarne é fundamental para a evolução do planeta. Esse é o primeiro ponto. Então, Jesus, quando trazia alguns ensinamentos, né, honrar pai e mãe, faça amigo mesmo com as riquezas iníquas, algumas coisas que, se você não colocar a reencarnação em pauta, você dificilmente vai entender. Por fazer amigos com riquezas iníquas, o que isso gera? Isso gera uma relação pessoal, né, uma simpatia que pode te levar a vir nascer naquela família, ou receber um amigo, igualzinho honrar pai e mãe. Qual de nós, espíritos ainda imperfeitos, imagina isso num planeta primitivo, que é quando Jesus esteve aqui, vai querer receber um filho indócil, um filho criminoso, um filho que você sabe que vai dar só dor de cabeça na tua vida. Você vai ter um monte de dificuldade para sobreviver no planeta e ainda vai ter um filho para atrasar a sua vida? O cara não quer receber, pô. E aí fica o plano espiritual implorando as famílias, os casais, pô, tem que receber, precisamos desenvolver, são os filhos pródigos. Imagina um filho que mata os pais. Quem quer receber? Quem numa próxima encarnação vai querer receber? Nem esses políticos que são a favor, né, que defendem isso, quero ver na prática. Quero ver na prática. Então, é muito difícil você convencer, porque às vezes o cara pode até falar da boca para fora, não, vou receber, eu sou a favor, a gente tem que dar outra oportunidade, mas e a energia Quando encarna o medo, né? Porque medo, você tem medo de conviver, né? A falta de amor. Encarnar não é uma coisa simples, não é fácil. É algo da natureza, mas por ser da natureza depende de coisas naturais e não artificiais. Você pode falar uma coisa, exprimir aquilo da boca para fora, ou porque você tem uma ideologia, ou porque você estudou aquilo e acha que aquilo é o certo, mas você pode sentir outro. Na encarnação de Segismundo, isso fica muito óbvio, claro. porque Todos eles ele queria receber, mas a energia do pai, não era da mãe. Isso é tão interessante, porque a gente fala muito sobre a ligação da mãe com o feto, né? Ali, no caso, a energia que estava impedindo era a energia do pai, não era da mãe. Pelo ódio que eles tiveram. Pelo ódio do passado. Então, por mais que você tenha uma ideologia, que você, sendo espírita ou tenha obras sociais, etc., e diga que quer fazer uma coisa e que gostaria de fazer, se você não sentir aquilo, não vai acontecer. E a gente viu isso pela família de Segismundo, com uma mentorização máxima ali. Tinha até uma maquete desenhada dele, de como, quer dizer, eles tinham um amparo a nível de médico especializado no plano espiritual. E mesmo assim foi difícil. Né? Teve que tentar várias vezes, uma condição especial, e que André Luiz teve o privilégio de acompanhar. Então, honrar pai e mãe, né? Criar sentimentos bons, reconciliar com o inimigo, tudo isso faz parte de uma visão perispiritual do que acontece. Olha, não adianta se você não tiver numa vibração adequada, se você não estiver realmente sentindo isso, o teu discurso não vale de nada. Não adianta só dizer aquilo que eu digo, né? Jesus dizia, você tem que fazer, você tem que sentir. E um dos itens sobre pai e mãe, e sobre como você cuida dos seus filhos, não admoestar demais, né? Não criar essa irritação. Pô, quantas famílias nós conhecemos que as pessoas encarnam e desencarnam como inimigos? Não veem mais os pais, os irmãos, os tios, né? Ué, quantas casas espíritas a gente conhece que eles só vivem de briga, de disputa, né? Tá sempre olhando só o defeito do outro, o problema que o outro tem, nunca tá bom aquilo que está sendo feito. Isso é o que a gente mais vê. E você estuda o espiritismo como base o tempo todo. Mas quando entra lá, esses corações são tão duros que só vê o defeito, só vê o problema, não consegue evoluir como espírito. Então está sempre com dificuldade. Isso dentro de uma casa espírita, dentro da igreja católica, dentro da igreja protestante, tudo, nas religiões todas, e que tem como base cristã o amor como a solução. E imagina nas famílias que não têm essa base, né? Então o planeta inteiro recebe esse tipo de informação para isso, para criar elos de sentimento. Não adianta só de estudo e discernimento. Você pode ter o discernimento que tem que receber esses espíritos mais difíceis e que vai ser ótimo para você. Se você não tem o sentimento envolvido, é como o Sigismundo, né? Você não consegue encarnar e se desenvolver. Então eu acho que quando essas passagens estão no Evangelho, elas estão um pouco acima do que foi trazido por Moisés. Eu acho que Moisés estava cuidando do básico ali, né? Que foi a primeira
1.700 anos antes. Honrar o pai e mãe. Acho que Jesus vem amar os filhos, né? Amar pai e mãe. Acho que é um salto, um passo um pouco acima do que Moisés trouxe como base, né? Que era temer a Deus, honrar pai e mãe, respeitar tudo que é do próximo. Moisés trouxe a base da nossa sociedade, né? Do que seria para evitar os conflitos e as dores. E Jesus vem tentar ensinar que, além disso, nós precisamos aprender a amar. E eu acho que essa passagem é mais sobre isso. Criar sentimentos, laços sentimentais, para que facilite a nossa evolução. Evolução entre famílias, sociedade, cidade, uniões, né, religiosas, tudo isso depende de sentimento. Não é só você saber o que tem que fazer, é você sentir o que você precisa fazer. Fazer de coração, né? Senão não funciona. Vamos lá, irmãos. Essa passagem é curtinha, mas eu quero me pegar uma frase que me chamou muita atenção. Pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por que Paulo fala, pais, não irritem seus filhos? Por causa do sentimento. Por que Paulo traz isso? Então, vamos tentar pensar a relação. Primeiro, vamos falar da missão de pais. O que é a missão de pai? Você ter um filho, você receber um espírito que é filho de Deus, não é seu filho, que ele é posto sobre a tua guarda. Quando você toma conta do filho de uma vizinha, do filho de alguém que vai brincar na sua casa, e a mãe faz um monte de recomendação, como é que você fica? Você precisa dar conta daquela criança, né? Eu lembro que quando a Yasmin era pequenininha, o Hernani tinha um amigo que até já está no plano espiritual, o Carlinhos, né? Que desencarnou de maneira até... Vamos até pôr o nome dele nas nossas orações, já que a gente lembrou que desencarnou de uma maneira muito triste, né, no incêndio. Ele e a esposa. Mas quando a filha dele era pequenininha, ela era amiga da Yasmin e a mãe era muito protetora, muito. E aí ela quis ir passar uma tarde lá em casa, né? E a gente sempre morou em andar alto. E ela ficava assim, olha, mas lá tem rede? Não deixa ela ir na varanda, não deixa ela fazer isso, não deixa ela fazer aquilo, ela não pode comer isso, ela não pode comer aquilo, olha, ela engasga, olha. Eu comecei a ficar tão nervosa que eu falei assim, Hernani, eu acho que eu não quero levar essa menina porque eu tô nervosa de acontecer alguma coisa. E olha, ela não come isso, não come aquilo e tal. Aí eu fui, né, cheia de recomendações e preocupada com a menina. A menina levantava e eu ficava, você vai aonde? Com medo dela ir na varanda, com medo dela ir no banheiro, com medo dela se engasgar. E fiquei ali, né, a minha tranquilidade foi devolver a criança. E dei comida, dei tudo. E aí quando eu cheguei, ainda passei uma vergonha, que ela chegou, tinha comido, deu tudo certo, mas quando ela chegou pra mãe, mãe, eu estou morta de fome. Eu falei, olha, mas ela comeu, eu juro. E não engasgou. E não engasgou. E aí, é aquela responsabilidade, né, que você tem de dar conta do filho de outra pessoa. Então, se a gente traz isso pra nossa realidade, Deus, ele pega um filho dele, aquele espírito é um filho de Deus. E diz assim para você, olha só, você vai tomar conta desse meu filho. E vai caber a você as ferramentas necessárias para você aproximar ele de mim. Para você transformar alguns vícios que ele tem em virtude. Para você exaltar as virtudes e ele fazer um imenso trabalho. Você não sabe quem é o seu filho. Você não sabe que espírito é esse. Que pai, que mãe, olha, eu estou falando do geral. Eu sei que toda regra tem exceção, a gente tem pais que não são bons pais, mães que não são boas mães, mas no geral, quando você pensa num pai, você pensa numa mãe, você pensa num amor incondicional. Que pai e que mãe não queria sofrer pelo filho? Quando você pega um filho doente, você vai nos hospitais com crianças terminais, aquilo é dolorosíssimo. Todos os pais queriam estar no lugar dos filhos. Quando a minha filha ficou doente, me falaram que ela poderia ter 6 meses de vida. É a pergunta que todo mundo fazia. Meu pai, eu vou no lugar dela, meu sogro. Eu falei, gente, não funciona dessa forma. Vocês não podem dar a sua vida pela vida do outro. Mas é o sentimento que a gente tem. Ninguém que recebe, né, um filho, né, com aquele amor, com aquela dedicação, gostaria que o filho sofresse. E só que o que a gente tem que lembrar sempre é que esse filho não é meu, esse filho é de Deus. E ele está me pedindo uma missão, ele está me dando uma missão importantíssima na Terra.
Fazer com que esse espírito chegue de um jeito e saia daqui melhor. Dar a esse espírito bases importantes para que ele possa vencer suas más inclinações e sempre lembrando, se aproximar de Deus. Quantas pessoas eu vejo que falam assim, eu não levo meu filho na igreja, não levo na evangelização, porque eu acho que a religião, quando ele crescer, ele escolhe. Eu costumo dizer assim, olha, então não faz ele escovar o dente, você não sabe se ele vai querer ter dente, né? Não faz ele fazer nada, deixa ele decidir. Não é assim que funciona. A religião, a sua religião é o que você tem de melhor na sua vida. Quando você dá a sua, quando ele crescer, se ele quiser, ele muda, você respeita. Mas no primeiro momento você tem que dar o que você tem de melhor. E não tem nada melhor que você possa dar a um filho do que a sua religião. Não tem. 2 anos antes da Yasmin ficar doente, eu sempre fui espírita. O Hernani era católico, mas não era praticante, mas eu sempre fui espírita. E eu estava num shopping comprando um monte de coisa, a Yasmin era muito pequenininha, e eu comprando, e eu estava numa loja e eu escutei assim, o maior presente que se dá um filho, você não dá a sua. E eu virei assim, qual é o maior presente? Aí a vendedora me olhou e falou assim, como não? Falou comigo? Não era comigo. Aí eu saí da loja, entrei em outra e escutei a mesma coisa. Eu estava tão envolvida nas compras, né? Assim, então, que eu não percebi. E quando eu escutei da segunda vez, eu olhei assim e parei e falei, então qual é o maior presente que se dá para um filho? Aí a vendedora ficou me olhando, achando que eu era doida, e eu escutei a voz repetindo, a evangelização. Eu larguei tudo, saí dali, fui para casa pensando em como eu ia dizer para o Hernani que eu queria botar a Yasmin na evangelização. Porque eu era espírita e o Hernani não era, né? E a família dele toda era católica, eu ficava assim, e aí eu fui no carro falando, Senhor, bote as palavras na minha boca. Se é para que ela seja evangelizada, então me ajuda nisso. Porque o Hernani não acredita nisso. Eu cheguei em casa, não sei nem se ele vai lembrar, e falei assim para ele, amor, eu quero que a Yasmin tenha formação religiosa. Não precisa ser espírita, ela pode ser católica, mas o católico da casa é você vai levar ela à igreja todo domingo, você vai passar a ter e vai ensinar para ela o que é isso. Ele falou, pode levar ela para o centro espírita. Na mesma hora. E ela começou a evangelização, que ele mesmo trouxe. Ele passou e falou assim, eu vi um centro aqui que tem cara de kardecista. As pessoas têm... Essa foi no Maria Angélica. Você passou... E a gente acabou indo lá e ela começou a evangelização. 2 anos depois, a Yasmin, né, teve todo esse histórico dela de quase morrer. E ela, depois de 2 anos na evangelização, ela falava, gente, fiquem calmos, a morte não existe. Ela encarou a doença dela com 6 anos de uma forma que nenhuma criança de 6 anos encararia. Então Deus estava preparando ela já para um momento doloroso que ela ia sofrer. Que nós iríamos sofrer. Não tem presente maior. Você pode dar educação. Eu costumo dizer assim, olha, eu acho lícito você deixar uma herança, você trabalhar, deixar um apartamento. Eu sou a favor de tudo. A gente quer proteger o filho de todas as formas. Mas existe uma coisa, 2 coisas que você vai dar a ele e que ninguém nunca vai tirar dele. Uma é a educação, né? Os valores culturais. E o outro são os valores morais. Então você dá a Jesus, ninguém nunca vai tirar isso dele. Nunca. Pode vir guerra, peste, pode vir cataclisma, pode vir tsunami, pode acontecer qualquer coisa. A educação que ele tem vai continuar com ele. Os valores morais vão continuar e ele vai conseguir se reerguer. Agora, se você só deixa bens, se você só deixa futilidade, se você só quer que ele seja bonito, que ele brilhe, que ele seja, né, famoso... Quando vier a dificuldade, ele não vai ter nada. Ele não vai ter nada. Mas se você der a ele Jesus, ele vai ter tudo. Ele vai ter absolutamente tudo. Então, quando Paulo traz isso, crie ele no Senhor, crie ele. É nos advertindo da missão que é ser pai e ser mãe. E muitas vezes, agora falando para os filhos, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não me dou com a minha mãe está sempre me esculhambando, a minha mãe está sempre, né? Eu costumo dizer assim, olha, ela pode falar isso para você, mas eu aposto que se alguém fizer isso, ela te defende com unhas e dentes. Porque mãe é assim, né? A mãe vai lá, ela quer que você dê a sua melhor versão. E às vezes a gente não entende isso, né? O não irrites do seu filho vem também de uma parte muito forte dos pais quererem a perfeição. Os filhos não estão prontos para te dar a perfeição. Você não estava pronto, você também não deu a perfeição.
Então, vamos tentar respeitar o momento dele, sem deixar de passar a cada um deles a importância do Evangelho. Sem deixar de passar. Eu lembro que uma vez a Clarinha falou assim: mãe, a Yasmin está me pedindo isso, está me pedindo aquilo, eu não quero fazer. O que você acha? E naquele momento eu achava que o que a Yasmin estava pedindo era importante. Eu falei: eu acho que você tem que fazer, mesmo não querendo, porque família é assim. A gente não faz só o que a gente quer. Se ela está precisando de você, eu acho que você tem que ajudar. Se for só besteira, eu acho que você pode escolher. Então, você ser o mediador, né, da evolução, da crise. É você estar sempre aberto para apertar e ir lá chamar a atenção quando precisa, para ir lá afagar também quando precisa. Esse limite tênue entre você cobrar, mas você também ter o afago e você também ter o carinho, você não ser só a pessoa que cobra. Então, Paulo traz para a gente a importância da missão paterna, da missão materna, do que é ser pai e mãe na terra. Mas tem pai e mãe que irrita o filho o tempo todo porque é inimigo de outras vidas. Sim, Já vem sim. aquela nora que você não gostava, Sim, claro. aquele que te traiu. Claro. E aí ele fica aquela picuinha. Quantas vezes você vê famílias que é a picuinha o tempo todo? Quando você cria dentro dos preceitos do Evangelho, tudo que você tem para com o inimigo, você tem que ter para com o amigo e com os familiares. Então você traz para dentro de casa. Esse é o ponto. Se eu estou criando, não irritei antes, criei ele dentro do Evangelho, você vai ensinar ele a te perdoar. Você vai ensinar. O Divaldo conta uma história, né, que a mãe e a filha se odiavam, e ele fala: olha, se vocês duas se odeiam, uma das duas já praticou muito mal uma com a outra. Tá na hora de transformar o ódio em amor. Porque a gente não nasce odiando, a gente aprende a odiar. Se eu nasci odiando, eu aprendi a odiar em outra vida. Porque no meu primeiro contato com você, eu não posso te odiar, eu não sei nem quem você é. Então, se esse espírito começasse, nascesse aqui, fosse meu primeiro contato com ele não ia me odiar. Como também não ia me amar, ele seria indiferente. As duas construções acontecem com o convívio. Às vezes é mais fácil você encarnar em pessoas que estão com um grau de evolução, que foram criadas espiritualmente próximos, viveram experiências próximas, culturais, etc., do que um que você já conhece há muito tempo, mas você tem um problema. Porque só de você saber que ele está ali, você já vai repelindo, né? Tem mulheres que engravidam e passam a detestar o marido durante todo o período de gravidez, olha que loucura. E vice-versa. A mulher engravida e o cara não aguenta mais chegar perto dela. Por quê? Porque tem ali um espírito, a energia do espírito que está encarnando. E quando você desprende, e o seu inconsciente sabe quem está ali. No fundo é isso. Se você fizer uma regressão, né? Se fizer uma hipnose, você sabe quem é o espírito que está ali dentro, você vai falar na hora. Eu sei quem está ali e sei por que ele está vindo. Eu tenho que receber. O plano espiritual já me disse que é a minha única forma de evoluir, mas eu não consigo sentir isso. Então esse é o dia a dia. Quantas pessoas a gente conhece em um momento inicial você já não simpatiza, já tem problema, já briga. Então é sobre isso que Paulo e Jesus recebiam a intuição para falar, né? E é esse trabalho que a gente tem que fazer quando recebe os filhos de Deus. Por quê? Porque se você entrar numa de que eu vou deixar ele ser do jeito que ele quiser, não é problema meu, quando chegar a prestação de conta, Deus vai te perguntar: o que você fez com aquele filho meu que eu deixei na sua casa? Aqueles talentos que você recebeu. O que você fez? Quanta gente já tem dificuldade. Tá no comercial. Gente, não sai daí que a gente já volta, que esse tema é bom, hein? Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, amigos. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre a missão dos pais. Sobre quanto é importante você receber um filho e você aproximar esse Espírito de Deus. Você ajudar a educar, você começar a observar
as suas más inclinações. Muitas vezes a gente sabe, desde pequenininho, as tendências dos filhos, mas em vez da gente corrigir, a gente passa pano. Ah, ele é pequeno, ele... E vai criando, né, o nosso filho com a melhor das intenções, de uma forma protetiva, mas que não ajuda ele a atingir, a chegar onde ele tem que chegar. Eu lembro que era muito comum a criança bate com a cabeça pequenininha numa mesa e a pessoa fala assim, mesa feia, bateu na cabeça da criança. A gente vai ensinando a criança que a responsabilidade nunca é dela, não é da mesa que é feia, que estava parada ali. Não, olha, não pode passar aqui, porque aqui bate com a cabeça. Vem cá, mamãe vai pegar, vai dar remédio. Mas começar desde pequeno a trazer para essa criança que algumas coisas têm consequências. E passar debaixo da mesa ou dar de encontro à mesa é uma delas. A gente tem uma tendência muito forte, né? Protetiva. A criança chora, você corre. Não que você vai deixar a criança chorar, mas a gente precisa começar a identificar naquela criança um adulto que pode ser mais velho do que você, que está ali dentro, que ainda não se manifestou totalmente, mas é um espírito imortal, que pode ser 300 anos, 1000 anos mais velho que você. Então, imagina você recebe um missionário na sua casa. E você imagina se você recebe um missionário e por sua culpa ele não consegue cumprir a missão. Porque você desvia ele o tempo todo da missão que ele tinha que ter quando você tinha que reforçar ele dentro da missão. E a gente vê muito isso em casa espírita, atendimento fraterno, nos centros de tratamento, né, de dependentes químicos, etc., ou de criminosos. A família falando, né, mas ele era tão inteligente quando era pequeno, esse garoto sempre foi diferente dos outros irmãos, sempre teve uma capacidade grande e aí descamba, se perdeu. Descamba para droga, para o álcool, para violência. Engraçado, né? Sim. Isso é muito comum. É muito comum. Então, a missão paterna, a missão materna é uma missão muito importante. E as pessoas não têm noção do tamanho dessa missão. Eu sei que em alguns casos, o filho nasce com a missão de socorrer os pais. Já vi muitos casos assim. Hoje em dia, então, os regenerados aí que estão nascendo. Nascem os regenerados, o pai perdido, e muda por conta do filho. E o filho, né, acaba salvando aquela encarnação. Às vezes, é até um mentor do plano espiritual que fala assim, deixa eu ir, porque ele está se perdendo, eu indo, eu vou socorrer. No nosso lar 1, isso acontece, né? A matriarca da casa pede para vir. Isso, é verdade. Para garantia. Eu queria mandar um abraço para Sônia Regina do Rio Comprido. Boa tarde, Jesus amados, abençoe os casal 20. Paz e bem, amo muito vocês. Obrigado, Sônia, que Jesus te abençoe. A Jean Andrade do Parque Anchieta. Boa tarde ao casal. Estou aqui novamente para encher o meu cântaro e beber mais um pouco dessa fonte profunda de conhecimento. Que Jesus abençoe vocês, a Jean Andrade. Obrigada, Jean, que Jesus te abençoe. Libânia Vieira, programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, tema fundamental para nosso aperfeiçoamento espiritual. Pais, exemplos, orientação, educação moral. Parabéns pelo programa. Obrigado, Libânia. Eu queria falar uma coisa aqui. Quando eu falo pais, não é só o pai que concebeu, não, tá, gente? Às vezes, Deus dá a oportunidade ao avô de receber e de educar aquele filho, ao tio, que é quem está fazendo a vez de pai, ou seja, quem é o responsável. Sejam pais adotivos, sejam pais de consideração, né? Que a gente chama assim, você não adotou, não tem a tutela, mas é você que cuida. Às vezes é até um vizinho. Uma vizinha, né? Que é aquele amiguinho do teu filho que está ali, que não sai da tua casa e convive com você e vê o que é conviver com uma família que às vezes ele não tem estruturada, e você ali sendo exemplo, e você ali ajudando. Então, as crianças do ponto de vista material, não espiritual, pode ser um espírito, né, já evoluído, mas as crianças, né, que a gente passa pela nossa oportunidade de educar, de ajudar e de orientar, a gente está ganhando bônus horas lá, é missão. E é por isso que eu falo que o professor, principalmente do ensino fundamental, né, das creches, esse aí tem bônus horas dobrado. Porque esse aí pode influenciar positivamente muitas crianças. Hoje eu estava conversando com a Yasmin, a gente falou, hoje a escola, ela não tem mais o poder de educar como ela tinha no passado, porque no passado a gente respeitava o professor. Ano passado a gente
a gente, o professor falava, a gente respeitava, a gente tinha medo de não respeitar e acontecer alguma coisa, falar que ia para a secretaria era uma coisa horrível, né? Hoje em dia, o pai, ele endossa o mau comportamento do filho na escola. Ele tirou da escola. A escola, às vezes, recebe até processo de pai que, não, tirou o celular da mão do meu filho, o professor falou de um jeito que eu não gostei. Então, hoje em dia, os professores, eles estão acuados, né? É claro que a gente sabe que nem todos os professores são ótimos, nem todos os alunos são ótimos, nós somos pessoas e às vezes tem gente boa e gente ruim em qualquer lugar. Agora, um professor, ele tem ali na mão uma turma para educar. Não é só para ensinar matemática, física, química, mas também para ensinar bondade, humildade, respeito, cidadania. E quando ele não tem autoridade para isso, quando ele é visto como, igual a gente às vezes escuta aí, o aluno fala, meu pai que paga seu salário, né? E isso acabou. Então, tirou das mãos do professor. Então, o professor que continua, né, que nesse trabalho, né, dedicado, apesar de todas as dificuldades que a gente vê, né? Eu agora queria até falar isso, porque eu tenho uma cunhada que é professora, que eu admiro muito o trabalho dela na rede municipal de ensino, faz um trabalho lindo com jovens, né, que as pessoas que ninguém quer, né, que já passaram por várias turmas e ninguém quer, e ela vai lá, consegue recuperar, consegue ensinar o português, ensinar eles a ler e escrever. Isso não é um prêmio de bônus horas na espiritualidade que não tem, ela sabe? Deve ter perturbado muito o professor na encarnação passada. Ele está falando isso que é a irmã dele. Ele gosta de implicar com ela. Ela Pessoa deve ter perturbado maravilhosa. muito. Eliane, não é dia dos professores não, mas estou mandando meu beijo aqui para você. Então, não é só pais. Eu digo aquelas pessoas que vêm, né, com essa missão de ajudar a educar, de ajudar a criar, de ajudar a formar. O evangelizador. Então, se você é evangelizador na sua igreja, na sua casa espírita, né, todo esse cabal de conhecimento para essas crianças, tudo isso está valendo. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, estou na escuta, amando o programa, ser pai é uma missão sublime e de muita responsabilidade. Já dei o like, quem não deu, vai lá, gente, curti, compartilhei. Maria Célia Lacorte, boa tarde, na escuta, programa muito bom, o tema. Beto Orlando mandou um abração pra gente aqui. Um abraço, Beto. Pedro Luiz do Valqueire, estou na escuta, gostando muito do programa. Um grande abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro, eu adoro isso. Luiz, nosso poeta, a família parece estar em tumulto. Por exemplo, o pai é a mãe pode ser de aluguel, os filhos adquirem direitos, algumas pessoas acham isso ótimo e que a família está ficando melhor. A questão da família é uma coisa muito, muito complexa, né? Alguns espíritos precisavam reencarnar, não tinham a estrutura familiar como a gente conhece. O que é importante? O importante é que esses espíritos que encarnem na família que não é tradicional como a gente conhece, sejam espíritos que consigam ser educados para o bem, para evoluir, para crescer. É isso. Porque a unidade familiar, eu fico vendo, por exemplo, irmãos de rua. Eles fazem ali uma família. Se aquela família do sofrimento, da rua, está certo, se está errado, se não é a melhor, é a família que eles encontraram, que eles se reuniram. Então, quando você tem ações sociais que separa aquele grupo, aquilo ali o peso psicológico daquela separação, às vezes, é mais forte do que quando ele saiu de casa. É verdade. Então, e nas comunidades também, eles criam as famílias, né? A gente precisa prezar pelo bem comum, pela segurança, né? pela bondade. Então, ter o nosso coração aberto para esse sentimento. O que é importante numa família? A ajuda mútua, o perdão, a religião, né? É isso, para que a gente possa conseguir levar, né, o evangelho a essas crianças que estão nascendo, independente de como estão vindo, né? Como chega até a gente. Tirando os países desenvolvidos no mundo, né? As regiões mais desenvolvidas em que o índice de mortalidade é muito baixo,
que inclusive o índice de natalidade é cada vez mais baixo, né? As populações estão envelhecendo. Então, o mundo inteiro, a coisa mais importante que existe para o plano espiritual, olhando para nós, é reencarnar e ficar o máximo de tempo possível na carne, na vida. Quanto mais tempo você viver, mais você vai evoluir, menos trabalho você vai dar voltando no plano espiritual antes da hora ou gastando recursos, né? Porque você passa uma encarnação inteira gastando recursos do planeta, recurso do plano espiritual, mentorização e não evoluir é um atraso. Então, o que o plano espiritual espera? Que você encarne, fique o máximo de tempo possível em cada encarnação, sofra o menos possível e se desenvolva intelectual e moralmente o máximo possível. Se essas novas composições familiares, se as pessoas na rua, nas comunidades, nos presídios, nos manicômios, nas dificuldades maiores se protegem, se mantêm o máximo de tempo da vida, se evitam doenças, evitam assassinatos, isso é o que o plano espiritual espera. Ah, mas isso vai deturpar muito a visão da família. Pois é, mas o que mais importante hoje no planeta é vencer algumas coisas que impedem que a gente vire um planeta de regeneração. Então existem coisas ainda no planeta, né? A mortalidade infantil, a violência. Não dá para ter um país como o Brasil com 70 mil mortos por violência por ano, feminicídio, tráfico de drogas, né? Execuções, tem tudo isso envolvido. Então, quando o plano espiritual olha, o que é mais importante? O mais importante é acabar com o aborto, acabar com a violência contra a mulher, acabar com a exploração infantil, acabar com a mortalidade de crianças, com a pedofilia. Tudo isso que impede a sua evolução é mais importante do que uma composição familiar, por exemplo. É verdade. Então, esse que é a visão do plano espiritual em relação a gente ainda vivendo uma transição planetária. A gente deveria já estar pensando em viver todo mundo 80 anos, 90 anos. E não ter lugares no planeta, e aqui no Brasil, que desencarnam com 5, 6 anos de idade. É verdade. Ou que desencarnam no ventre da mãe, porque é abortado. Muito triste. Então o plano espiritual, quando olha e fala, o que eu preciso fazer para isso não acontecer? Ah, os pais, famílias que só têm, né, gênero masculino, pô, vai lá e adota essa criança e ela vai viver 80 anos. O que é melhor do que ter uma família tradicional que abortou 10 filhos? O que é melhor para o plano espiritual? Sim. É isso que você tem que olhar. Então, quando eu falo de aborto, de mortalidade infantil, de assassinato, estou olhando pelo plano espiritual. Não quero entrar nem na discussão ideológica. Por plano espiritual, uma família tradicional que tem 5 filhos abortados vale muito menos do que uma que não é tradicional e que tem 2 filhos e que o garoto, adotado ou amado, não, educado, vai viver 80 anos. É isso que a gente tem que aprender a compreender. Sim. E a olhar. Que é isso que acontece na mesa mediúnica, é isso que a gente vê no dia a dia da visão do plano espiritual. Eu queria mandar um beijo enorme para a Cris Duarte, está sempre com a gente, segue a gente em todas as redes sociais. Hoje é o aniversário dela. Boa tarde, casal abençoado, nos traz muito ensinamento. E hoje é meu aniversário e está sendo maravilhoso de estar aqui. Um beijo enorme, Cris, que Jesus te abençoe e te proteja. Um abraço para Maria Fiuza, que mandou um boa tarde, Olga Machado, Luciana Andrade Guimarães, Tani Souza. Boa tarde, amigos. Excelente explanação de vocês. Eu amo ouvi-los. Obrigado, meu amor. Regina Oliveira mandou um boa tarde. Fala de Maricá. Ronaldo. Olá, Iris Hernani. Aqui, Ronaldo de São Paulo. Ele é deficiente visual. E quero dizer a todos que adoro esse programa. Desejo muita luz para o casal, para nós todos. Um dia quero dar um abraço a vocês. A gente vai ter que fazer esse abraço. Você já mandou essa mensagem, uma hora vai acontecer. O plano espiritual vai trabalhar nisso. Vamos trabalhar nisso. Zulmir Holanda mandou um boa tarde. Gedalva Azevedo. Elizabeth Coutinho já deu like, curtiu, compartilhou. Todo mundo que pediu oração, eu já coloquei na oração. Eu ainda nem cheguei no YouTube, mas tem um monte de mensagem legal. Tânia Regina mandou os girassóis de sempre. Maria Ruth mandou os corações. Lúcia Helena Portugal, uma boa tarde. O prazer é todo e é com muito entusiasmo que aguardo esse estudo. Hoje as vibrações eu já coloquei nas vibrações. Marilene Melcíades, Claudete Geraldo mandou um boa tarde. São tantas mensagens, gente, é tão legal, mas eu vou ter que falar do Emmanuel. Vou ver se eu consigo voltar aqui, mas se eu não voltar, eu vou ler todas. Na verdade, eu já li.
mas é muito, muito importante para a gente esse contato, esse contato comunicação com vocês, porque é isso que faz a gente vir aqui, né? Senão a gente não saía nem de casa, né? Pais, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreende o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desavisados através de vários modos, seja dos excessos de ternura ou na demasiada exigência. Mas à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Olha que coisa importante que Emmanuel traz, né? O dom do equilíbrio, porque é o que realmente a gente às vezes não consegue, né? A medida entre o amor, o afago e a correção, né? A gente vê também, né, que tem pais, né, pessoas que quando têm os filhos, eles param de viver, né? Vivem só para o filho e vice-versa, né? E isso não é bom isso também, não é né? bom também. Você também é um filho de Deus. E é um exemplo para os seus filhos. Você precisa desenvolver, você precisa ter individualidade. Né? Então, existem muitas pessoas que depois que os filhos nascem, não vivo mais, agora eu só vivo para o meu filho. Não é uma boa opção. Você tem que estar investindo em você para poder investir no outro. Quem não se ama não consegue amar ninguém. Quando a gente né? fala do próximo, né? Às vezes a gente não coloca na nossa cabeça que os filhos também são próximos, né? São. Próximos são todos aqueles que não somos nós e estão ao nosso redor. E que não é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Gilcéia Werneck, boa tarde, muita paz, as irradiações eu já coloquei. Leide Gomes, boa tarde, casal 20, obrigada por nos proporcionar essa tarde de quinta-feira maravilhosa. Vocês aqui nos proporcionam. Shirley Oliveira, de Bangu, esse programa é abençoado. Simone Leite mandou um boa tarde, Valéria Quirino, José Fernandes Melo, olá casal 20, boa tarde amigos, desejo que sejam muito felizes com essa missão de levar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe e ilumine sempre com muita força e muita paz. Já dei meu like, puxa vida, que mensagem linda, obrigada. José Fernandes Melo, nós estamos ouvindo pela rádio Rio de Janeiro 1400. Eu, Thalia Silva, Hamilton Veloso, nesse exato momento fico de alma lavada, fico muito feliz com a presença de vocês junto de nós. As pessoas, mesmo que só por pensamento, vibram no mal, passam a ser devedores tanto quanto os que praticam? O que você acha, né? São tanto quanto não. Talvez não, né? Quem faz, quem pratica, quem tem coragem de fazer, se compromete na mais. Na verdade, eu tenho aqui uma colocação, mas é minha, tá? É pessoal, eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que a intenção, ela tem mais peso do que a própria ação. Porque, por exemplo, você pode matar alguém e você não ter a intenção de matar, sem querer. Você, num acidente, numa coisa, você não pensou.
Ou você pode ter a intenção de matar e não conseguiu porque não teve oportunidade. Então, quando você não consegue completar o ato porque você não teve oportunidade, mas aquela intenção ficou ali e você, né, fez tudo que podia, eu acho que aí esse peso, ele realmente... Mas olha, quando a gente fala do filho pródigo, por exemplo, o filho pródigo é um ótimo exemplo, né? Um teve a coragem de fazer, foi lá e pagou por aquilo. E ele retorna e o outro irmão fala... Pô, mas ele foi lá e curtiu a vida, gastou teu dinheiro, mas ele fez, o outro talvez quisesse também, mas não teve coragem. Quem pagou mais dos dois? O que fez. Sim, então, sempre, dentro do evangelho, claro, aquele que tem a ação, né, paga mais caro do que aquele que não teve. Porque muitas vezes você pensa alguma coisa, você deseja, mas você não tem coragem de fazer. Que nem o filho que ficou em casa. Tá certo. Ariete, como é maravilhoso ouvi-los. Gratidão pela vida de vocês. Puxa, que lindo isso. Abraços com carinho, direto de Brasília, Distrito Federal. Puxa, um abraço para todo mundo aí que está assistindo a gente em Brasília. Fátima Regina, boa tarde. Tânia Ângelo, boa tarde. Amei sua colocação. Eu, 3 filhas adultas, porém hoje percebi que a melhor coisa que fiz para as minhas filhas foi mostrar a Deus e às vezes obrigar a ir na evangelização. Hoje são mulheres de bem. É isso, né? Não tem preço você ter boas pessoas. Às vezes você fala assim, meu filho não tem um bom salário, meu filho luta muito pela vida, ele não deu certo. Como assim ele não deu certo? Ele é um homem de bem? Ele deu mais do que certo. Não adianta nada você achar uma pessoa super bem-sucedida e ser uma pessoa ruim, né? Isso aqui não dá certo. É você ser uma pessoa ruim. Se você é um homem de bem, se você tem um bom coração, se você se esforça para se tornar uma pessoa melhor, você deu certo, né? É isso. Maria Régia, boa tarde, amigos queridos. Deus abençoe sempre, casal maravilhoso. Luciene Roma, boa tarde a todos. Tema muito importante, principalmente para quem tem crianças na família. É verdade, né? Já curti, já compartilhei. Márcio, ouvi muita fala feminista, agora feminicídio. Na verdade, o feminicídio, porque ao longo desses anos, a gente só deu um nome a uma coisa que já acontecia, né? Que é o crime contra a mulher. Que é o crime contra a mulher, porque a mulher é mais frágil fisicamente. Então, não adianta a gente igualar coisas que são diferentes. Quem é mais frágil está suscetível, assim como as crianças. Mas então, tem muitas mulheres que hoje em dia tem, né? No MMA tem um monte, né? Não, mas na vida em geral também. Mas realmente é um termo que ainda temos, né, infelizmente, muitas agressões e muitas mortes. O Brasil é campeão, né, de mulheres e isso é uma coisa inaceitável. E muitas vezes, né, a gente sabe que é lei de ação e reação, essas mulheres podem ter sido homens de outra encarnação, podem ter cometido, né, a mesma coisa, hoje volta mais fragilizada, mas nós temos que né, acabar com esse crime, né, na verdade com todos os crimes, mas principalmente, né, dos indefesos, né? Então, as orações pelos indefesos, elas são muito... Às vezes, reforçar alguma coisa que a gente vê que passam-se os anos e a gente continua sem solução, ele é importante. Vão acontecer excessos, né? Mulheres vão usar isso a favor dela em coisas que não aconteceram, vão acontecer. E a gente tem que combater também. Sim. Tem que investigar, tem que ficar em cima. Eu concordo com a discussão de ambos os lados, né? Mas são crimes que já estão há muitos anos, historicamente, acontecendo e se agravando, né? Durante a pandemia, o troço aumentou 30%, 40%. Porque as pessoas foram obrigadas a conviverem dentro de casa. Então, o feminicídio, eu acho que tem que tratar dessa forma, eu acho que tem que ter alguma hora a gente tem que colocar um freio em cima disso, porque se torna-se insuportável. Excessos acontecem do outro lado, as mulheres podem inventar, podem usar esse termo e a lei a favor dela com coisas que não aconteceram, vão acontecer. Assim como assédio sexual. Em relação a tudo na vida, a gente tem que entender que existem pessoas boas e pessoas ruins. As pessoas ruins utilizam, né, de tudo que as pessoas boas conquistam para dar uma estragada. Mas nós que estamos aqui, que somos espíritas, que somos cristãos, se a gente colocar o Evangelho de Jesus, não faça o outro que você não gostaria que te fizesse. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Entenda a humanidade, mesmo aquele que você não se identifica como irmão, a gente vai estar no caminho certo. Mas já está chegando no final e eu queria muito dizer para vocês que eu ia adorar continuar aqui,
Tem muita mensagem Tem aí, né? muita mensagem. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que eu não consegui ler. Um beijo enorme para vocês. Eu queria dizer que eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei qual é o nível da sua dificuldade, mas você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Eleva teu pensamento, chama Jesus, porque eu garanto que Ele vai até você. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.